Sem dúvida alguma, o Senhor quer fazer algo novo na sua vida, mas para isso você precisa crer no sobrenatural de Deus. A Bíblia Sagrada diz que as minhas, as tuas, as nossas armas não são naturais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Que Deus fale ao seu coração, assim como ao coração de todos os que estão aqui nesta noite. Boa noite, povo de Deus. Em nome de, coloque a mão nos seus olhos, em nome de Jesus. Diga: Senhor meu Deus, ilumina os olhos do meu entendimento, em nome de Jesus. Coloque agora a mão no seu ouvido e diga: Pai, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte então. Até que ponto você crer no sobrenatural de Deus? Todos nós sabemos que o Deus que nós servimos é Espírito. Mas mesmo sendo Ele um Deus Espírito, Ele precisa da minha pessoa, precisa da sua pessoa, para que através da nossa vida, Ele possa a mim, a você, a nós nos abençoar. Isso quer dizer que todo e qualquer milagre, toda e qualquer mudança de estação de vida, é necessário ter a minha, a tua, a nossa participação. Preste bem atenção em nome de Jesus. Não funciona este negócio de você orar a Deus: Deus, eu queria tanto que o Senhor fizesse isso por mim, e de repente Deus agora vai lá e faz. Bem, preste bem atenção. O trabalhar de Deus é em mão dupla. O que quer dizer isto? Muitas vezes, para Deus, a mim, a você, a nós nos abençoar, muitas vezes Deus vai começar a trabalhar em mim, em você e através de você. Você precisa entender que existem alguns milagres que necessariamente precisa com que você se deixe ser trabalhado por Deus. É exatamente sobre isso que nós vamos aprendermos aqui, sobre este homem chamado Jeremias. Recentemente eu pedi encarecidamente à igreja que pudesse durante esse mês ler o livro de Jeremias. Quer dizer, nós temos aí 30 e poucos dias para que você possa ler em nome de Jesus. Mas por quê? Porque é o momento que Deus está nos dando como ensinamento acerca desse homem. Aqui em Jeremias capítulo 12, no versículo de número 5, a Bíblia Sagrada diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, se te fadigas correndo com homens que vão a pé. Eu já lhe disse que Jeremias capítulo 12 é o tipo do capítulo em que nós pastores, se pudéssemos assim escolher, jamais pregaríamos. Na verdade, nós até evitaríamos pregar Jeremias capítulo 12. Por quê? Porque Jeremias capítulo 12 não extrai da igreja um glória a Deus, um aleluia, oh aleluia. Não extrai nada disso. Segundo, Jeremias capítulo de número 12 vai de contramão ao que eu quero, mas vai em uma mão dupla naquilo que eu preciso. Outra, Jeremias capítulo de número 12 é o tipo do ensinamento que não enche igreja, não lota a igreja. Mas por que não, meu pastor? Porque justamente por conta disso. Porque Jeremias capítulo 12 é uma resposta de Deus para Jeremias, e creio eu que possa ser também uma resposta de Deus para você, que talvez você meio que, sabe, não queira escutar, não queira receber.
Na verdade, quando você lê Jeremias capítulo 12, você fica até com a mão no queixo, porque talvez você jamais tenha visto ou tenha parado para pensar que o Deus que você serve, que é amor, não tem ombros para que você possa encostar a sua cabeça para chorar. Jeremias capítulo 12 é uma resposta de Deus dura, quando na verdade parece que o melhor seria que Deus passasse a mão sobre a nossa cabeça. Ou quem sabe de repente, nos colocasse no braço e agora viesse acalentar o nosso coitadíssimo bichinha, coitadinho. Bem, na verdade, Jeremias capítulo 12 é uma resposta de Deus para Jeremias, em que eu acredito que não só para aquele tempo, mas também para os tempos de agora. Só que nós sabemos de uma coisa: Jeremias a recebeu, Jeremias a guardou no seu coração, mudou e praticou. Eu não sei se isso vai acontecer com você. Sim, eu sei que você está aqui de corpo presente, como eu sei que você está aí também nos assistindo. Pode ser que ao término deste ensinamento, você saia até aqui dizendo, a mensagem foi até boa, amém. Talvez você até pegue partes da mensagem que te agrada, mas aquelas que te confrontam, talvez você irá meio que colocar de lado. É essa confrontação da parte de Deus que você precisa colocá-la dentro de você e praticar. Mas para quê? Para que Deus possa cumprir tudo aquilo que Ele lhe tem lhe prometido através dessa série de ensinamentos. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada nos mostra que Jeremias foi um homem levado ao cansaço extremo. Quem nunca se sentiu cansado? Quem nunca, na verdade, não se sentiu-se à flor da pele? Quem nunca, em momentos de cansaço, não pensou em desistir? Quem nunca, em momentos de cansaço, não pensou em jogar a toalha, jogar tudo para cima? Quem nunca, em momentos de cansaço, não chegou àquele pensamento de abandono? E eu falo de abandono não acerca das pessoas que estão próximas a nós, mas principalmente daquele que a gente jamais espera sentir tal sentimento, que é do próprio Deus. Quem nunca, em momento de cansaço, não chegou a uma situação como esta, de chegar a pensar de que Deus não se importa, que Deus não liga, que Deus não se interessa, que Deus não dá a mínima, que não importa o quanto se ore, não importa o quanto se jejue, não importa o quanto se venha para a igreja, não importa o quanto se leia a Bíblia, não importa o quanto se faça campanha, não importa o quanto seja fiel no seu dízimo ou nas suas ofertas, não importa o sacrifício que esteja sendo feito, saindo do trabalho cansado, vindo para a igreja, só saindo do trabalho, passando em casa, pegando o esposo, pegando a esposa e vindo para a igreja, porque eu olho para um lado, eu olho para o outro, quanto mais eu oro, como aquele ditado que diz que mais assombração me aparece. Quem nunca em momento de cansaço não passou por um momento como esse? Eu acredito em que no mínimo dentre todos os que estão aqui já passaram por uma situação como esta. Pois é. O que é interessante é que você, quando lê o livro de Jeremias, você vai perceber esse lado humano de Jeremias. Você sabia que nós temos um grande defeito dentre muitos defeitos? Você sabia que nós temos a enorme dificuldade de verdadeiramente nos relacionarmos com Deus como humanos? Preste atenção nisso em nome de Jesus. Eu vou repetir. Você sabia que muitas das pessoas, elas têm, dentre muitos defeitos, ela tem um que talvez seja dentre todos os piores, que é conseguir se relacionar com Deus, que é espírito, de forma humana? Você sabia que tem pessoas que elas vão até a Deus em orações, jejuns, clamores e etc. E elas até sabem o que precisam expor para Deus, naquilo que estão sentindo, suas tristezas, suas angústias, seus medos. Mas quando na verdade elas se aproximam de Deus em oração, no seu lugar secreto,
Quando a Bíblia Sagrada diz: entra nos teus aposentos e busca o teu pai que está em secreto, e ele que vê e ouve em secreto, te responderá publicamente. Você sabia que tem pessoas que quando chega na hora H, elas têm a enorme dificuldade de colocar para fora os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas tristezas, as suas angústias? Pois é. Você quer ver uma dessas pessoas? Ana. A Bíblia diz que Ana era humilhada por Penina, que era concubina de Eucana, seu marido. A Bíblia diz que Ana, a única coisa que alegrava o seu coração é que a Bíblia diz que o seu marido a amava, até que chegou a gota d'água. Todos nós sabemos da história. A Bíblia diz que Ana não podia conceber e dar à luz um filho. E naquele tempo, uma mulher não conceber e dar à luz um filho, era como que se estivesse por debaixo de maldição. E além disso, tinha a concubina, que ficava no seu pé 24 horas, humilhando, pisando, a envergonhando e outras coisas mais. Até que um certo dia caiu a gota d'água e o balde transbordou. A Bíblia diz que Eucana, na tentativa de ajudar, chegou até ela e disse assim: não te sou melhor do que 10 filhos? Porque estás triste e está decaído o teu semblante. Só que ela, quando ouviu aquilo ali, soou nos ouvidos dela, em que ele e Eucana estava conformado em ela não poder e conceber dar à luz um filho. Ali foi mesmo que matar. O que foi que ela fez? Já sei. Vou buscar a quem eu devo realmente buscar. E a Bíblia diz que ela vai na direção do santuário. E a Bíblia diz que quando lá ela chega, eu acredito que no momento em que ela vinha andando, ela vinha pensando: bem, eu vou falar para Deus que estou sendo humilhada, eu vou falar para Deus que eu estou sendo envergonhada, eu vou falar para Deus que eu não estou feliz porque eu nasci para gerar e dar à luz um filho, mas eu não tenho conseguido. Eu vou falar tudo isso para Deus. Só que quando ela se aproximou-se do santuário, quando ela se prostrou diante de Deus, a Bíblia diz que nenhum som saía da sua boca, nenhum som saía de dentro dela. Ela não tinha o que falar, ela não sabia o que dizer. E a Bíblia diz que os seus lábios se moviam, mas som algum saía da sua boca. É interessante, né? Mas nem por conta disso Deus a deixou de responder. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, não precisa que a gente grite para que Ele possa nos ouvir. A Bíblia Sagrada diz que no momento que você dispõe no seu coração buscar a Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele inclina os seus ouvidos na minha, na sua, na nossa boca, e atento fica às nossas orações. E o que é mais interessante é que mesmo que você não consiga construir com palavras o que você está sentindo, só em você estar ali, talvez só chorando, só chorando, e de repente você pense assim: nossa, eu acho que Deus não vai me ver, não vai me atender, não vai me responder, porque eu não sei construir uma oração, eu não sei construir para Deus em palavras o que eu estou sentindo. Só que a Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que as minhas, as tuas, as nossas palavras vão diante de Deus como a fumaça do incenso às suas narinas. E a Bíblia diz que Deus então sente, como se sente o cheiro suave da fumaça do incenso, o que estamos sentindo por dentro, o que está dentro de nós. E é justamente isso que Deus vai fazer com este homem chamado Jeremias. Por isso que você vai logo depois perceber que Jeremias vai trazer o livro de lamentações. Não é que ele vai murmurar, não é que ele vai reclamar, mas ele vai mostrar o seu lado humano. E é isso que é importante que você verdadeiramente saiba expor diante de Deus. Você não precisa esconder de Deus no dia que você estiver com raiva de um resultado indesejado. Escute em nome de Jesus. Você não precisa chegar até a Deus santificado, não. Você só tem que ir até a Deus. E Jeremias é esse homem. Jeremias, ele não vai esconder que está triste, ele não vai esconder que está com raiva, está chateado, está abatido, está desmotivado. Não, ele não vai esconder nada disso não.
diante de resultados indesejados que ele obteve, ele vai até a Deus e vai expor isso para Deus. Por quê? Porque Jeremias foi este homem. Que homem? Um homem levado ao cansaço extremo. E Deus sabe disso. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá forças ao cansado e multiplica o vigor, as energias ao que não tem nenhum vigor. Por isso que na sua palavra ele nos pede que clamemos a ele na nossa angústia. Ele mesmo diz: clama a mim no dia da tua angústia. Por que ele diz isto? Porque ele sabe que algo que nos angustia, nos entristece, nos abate, nos desmotiva, tenta de alguma forma tirar-nos da presença de Deus. Pelo contrário, o que é que ele tenta fazer? Nos levar para o canto da parede, nos levar a uma depressão, a um pensamento de onde é que estava Deus, que sabendo de tudo isso permitiu que isso acontecesse. E aí a sua mente começa a vagar em tantos pensamentos, que se você não tiver cuidado, você acaba infelizmente ficando em casa em dias que você podia estar na casa de Deus. E isso não vem da noite para o dia não, é aos poucos. Vai se tomando uma frieza dentro de você, um comodismo, um cansaço, em que parece que você vir para a igreja é como que se fosse algo, sabe, que você iria se cansar mais ainda, e você nem percebe. Você nem percebe que isso vai te acontecendo aos poucos, ao ponto de que você vai se acomodando, se esfriando, se apostatando, e aí quando você menos percebe, você infelizmente vai deixando de ter esta comunhão com Deus. Então a Bíblia diz que Jeremias foi um homem levado ao cansaço extremo, de rejeição e pensamentos atormentadores. Veja que a Bíblia diz, e nós já sabemos, que Jeremias vai ser posto para fora da cidade. Dá para você imaginar? As próprias pessoas da cidade não o quiseram dentro da cidade. Existem situações, existem casos que acontece a mesma coisa com alguns quando começam a servir a Deus. Eles não os colocam para fora, mas começam a rejeitá-los. Agora tu é crente, agora tu está indo para a igreja, cuidado, viu? Aí começa, sem que você perceba, a jogar dardos inflamados do inferno, do diabo, em que às vezes você vai perder tempo até respondendo essas pessoas. Quando na verdade você tem que entender que isso é nada mais, nada menos do que ordem espiritual. Porque enquanto você estava por detrás das cortinas, enquanto você estava lá no anonimato, enquanto você estava lá triste, abatido, desmotivado, nenhum desses sequer se lembrava que você existia. Mas agora, porque você decidiu ser diferente, agora pode ter certeza, você saiu por detrás das cortinas e agora você está no palco. É claro que você vai ter uma plateia, e esta plateia não vai te aplaudir de começo. Essa plateia ela vai te observar, vai ficar com o olho aberto, outro fechado, desconfiado, sabe? Porque de princípio o que eles querem ver em você é mudança de atitude, mudança de comportamento. E tudo isso vai acontecendo com o tempo. Só que basta você ter um deslizezinho, esses os mesmos já estão dispostos a lhe condenar, lhe acusar, lhe apontar, lhe denunciar e tanta coisa mais. E assim era em relação a Jeremias. Então a Bíblia diz que Jeremias vai ser tomado de pensamentos atormentadores. Pensamentos esses em que a Bíblia Sagrada diz que está escrito que o próprio Jeremias abriu a sua boca e disse: nunca mais falarei no teu nome. Olha o que Jeremias disse, o profeta. O profeta chegou a um momento que ele disse: menino, sabe de uma coisa? Eu não vou mais falar de Deus é para ninguém. E acabou-se a conversa. Só que isso nós vamos deixar para domingo, não para hoje. Então você veja em que realmente Jeremias chegou a situações extremas, que se nós analisarmos, parece às vezes a minha pessoa e a sua pessoa. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jeremias buscou viver uma vida de forma piedosa. Sabe aquele pensamento, não faço mal a ninguém? Era Jeremias. Se você ler todo o livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias nunca sequer deu um empurrão num bebo para cair. Pelo contrário, ele até ajudava a colocá-lo de pé.
Você lendo o livro de Jeremias, você vai ver que é um homem piedoso, um homem caridoso, um homem que estava ali disposto a ajudar a quem precisasse, sabe? Então na sua mente dá para se pensar assim: nossa, não faço mal a ninguém, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, não faço mal a ninguém da minha família, não persigo, não calunio, não difamo, não falo mal. Meu Deus, mas parece uma coisa, meu Deus do céu, Jesus de Nazaré, que é isso, meu Deus? Pois é, Jeremias representa essas pessoas que não precisa ter feito mal a ninguém para ser perseguido. Jeremias representa essas pessoas que não precisa ter feito absolutamente mal a ninguém lá onde você trabalha, para que pessoas façam de tudo para tomar o teu lugar, para ocupar o teu cargo, para puxar o teu tapete. E você se pergunta: meu Deus, o que é isso, meu Pai do céu? Não fiz mal a ninguém, eu chego no meu trabalho, a única coisa que eu quero é fazer o meu trabalho tranquilo e sossegado. Chegou o meu horário, pegar as minhas coisas e ir para casa. Mas meu Deus, que história é essa, Jesus? Que negócio é esse? Pois é, esse é Jeremias. Esse é Jeremias. Era um homem que andava de forma piedosa, porém nem mesmo isso impediu dele viver uma vida de tempestades e de grandes dúvidas. Porque não tem como não vir dúvidas, porque tem. Lembre-se que uma das mais antigas estratégias do diabo não é simplesmente levar-nos a pecar. Preste atenção e olhe para cá. Se você guardar isso no seu coração, você está eleito. Um dos truques mais antigos do diabo, que eu quero que ele se ferre, não é nos levar a pecar, porque pecador nós já somos por natureza, não precisa nem da ajuda do diabo. Pecadores nós já somos por natureza, porque habitamos num corpo de pecado, a Bíblia Sagrada diz. Um dos truques mais antigos do diabo é nos levarmos a nos levantarmos contra Deus. Lembra de Jó? Se você ler toda a Bíblia, principalmente o Velho Testamento e uma parte do Novo Testamento, tudo o que sucedia ao homem, que o entristecia, que o abatia, que o desmotivava, que o desencorajava, o homem era levado a quê? A colocar na conta de Deus. E aí você precisa abrir os seus olhos. Às vezes você quer colocar certos acontecimentos insatisfatórios na conta de Deus. O senhor não estava vendo, o senhor não viu, o senhor não liga, o senhor não se preocupa, parece que o senhor não se importa comigo. Mas espera ainda, calma. Me diga, pelo amor de Deus, quem foi, me diga, pelo amor de Deus, se foi Deus que lhe mandou andar nas más companhias. Me diga se foi Deus quem decidiu as tuas atitudes. E você vai ver que não. Deus não é culpado. Mas o diabo, ele pinta um cenário, sabe? Mas um cenário de que como se Deus fosse o culpado. É um desastre que acontece. Será que Deus não podia ter impedido não isso? Será que Deus não podia ter feito nada para impedir não, hein? Deus poderia ter feito alguma coisa, ó, tá vendo? Por isso que eu digo que esse negócio de Deus, ó, isso comigo não cola. Só que Deus não tem culpa não, meu irmão. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. Nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o manual do Criador para andarmos de acordo com a vontade de Deus. E eu sei, biblicamente falando, como você sabe, que se nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia diz que bênçãos viriam sobre mim e viriam sobre ti. Mas mesmo assim não quer dizer que nós iríamos termos uma vida lavonteira, uma vida sem luto, uma vida sem problema, não. Porque ainda assim habitamos em um mundo que não é justo, um mundo que é injusto. De pessoas que tão de perto te rodeia, que são pessoas malignas, que estão ali para em qualquer momento ou oportunidade que tiver, lhe fazer algum mal. Entenda isso em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O que é interessante é que sim, Jeremias buscou viver uma vida piedosa, sim, mas nem por conta disso o pôde livrá-lo de tempestades, de pensamentos atormentadores, ou pôde impedir com que ele injustamente fosse perseguido.
Olha o que é que diz aqui em Jeremias capítulo de número 15. Jeremias capítulo de número 15, versículo de número 15. Jeremias 15, 15. Olha o que é que diz: Tu, ó Senhor, o sabes. Claro que Deus sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim. Ora, se você é Jeremias e está dizendo, lembra-te de mim, qual é o sentimento que está dentro de você? É de que Deus está lembrando de você ou se esqueceu de você? Que se esqueceu de você, que não se importa, que não liga, que é como que se estivesse feliz, alegre em lhe ver sofrendo, passando por situações adversas. Olha o que é que Jeremias está falando para Deus. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim e visita-me. Visita-me. Alguém aqui, em algum momento, estava só, triste, abatido, e naquele momento, como que se dissesse assim, meu Deus, seria tão bom que alguém viesse aqui em casa para me falar do Senhor. Alguém aqui já passou por situação como esta? Alguém aqui? Amém? Glória a Deus. Alguém aqui de repente, não sei, eu falo como fora de mim, de repente estava triste ou abatido, ou desmotivado, ou passando por uma situação, seja ela qual fosse, e de repente o meu amigo Espírito Santo mandou-me com que eu enviasse uma mensagem, e aquela mensagem chegou até você, e quando você ouviu aquela mensagem, ouviu aquilo que Deus estava falando através do seu servo, e como que naquele momento você se sentisse mais seguro, o próprio Deus lhe dizendo, ei, eu estou de olho em você. Alguém aqui, em nome do Senhor Jesus? Amém. Preste atenção nisso, porque Deus quer tratar o lado de dentro. Deus precisa curar Jeremias. Deus precisa curar você do lado de dentro. Tem decepções aí dentro que está impedindo de você alavancar na vida, crescer, dar o primeiro passo, se tornar diferente e abandonar o seu passado. Não é o que aconteceu contigo, não é como o seu casamento estava, não é as insatisfações que você passou, porque é passado. O problema é que você ainda não saiu do seu passado. Você está como Pedro, pesquei a noite inteira e nada apanhamos. Você está vivendo ainda hoje um resultado indesejado do seu passado. A única pessoa que parece que você ainda não entendeu, que se lembra de quem você era, que sabe exatamente como estava o seu casamento, seu relacionamento, você por dentro ou por fora, é o diabo. E esse está mantendo vivo isso dentro de você, ao ponto de atormentar a sua vida e impedir o seu progresso. Olha o que é que Jeremias está dizendo. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, visita-me. O Senhor pode, por favor, me fazer uma visita? Eu vou passar um endereço para o Senhor. O Senhor não me esqueceu de mim, o Senhor não liga, o Senhor não se importa, o Senhor não se interessa por mim. Eu vejo pessoas aí contando milagre, e eu não tenho um milagre para contar. É como que se o Senhor só ligasse para os outros e não se importasse comigo. Eu vou mandar o meu endereço para o Senhor, viu? Visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Olha a queixa de Jeremias. Senhor, eu queria que o Senhor fizesse um favor para mim. Eu estou sendo fortemente perseguido. Estou sendo perseguido não porque eu esteja fazendo alguma coisa com os perseguidores, porque você que está aqui me escute. Para você ser perseguido, você não precisa estar fazendo nada com essas pessoas, você só precisa estar na luz. Se você não sabe, a luz incomoda. Se você não sabe, a partir do momento que você decidiu verdadeiramente seguir a Cristo, e que você saiu das trevas e veio para a luz, isso incomodou o inferno, isso incomodou o diabo.
Porque enquanto você estava em trevas, o inimigo estava pouco preocupado com você, estava nem ligando para ti. Mas na hora que você tomou uma decisão, menino, sabe de uma coisa? Vou me reerguer, vou me levantar, vou para a casa de Deus, eu vou dar uma virada na minha vida, vou ser diferente, vou ser o melhor marido, vou ser a melhor esposa, vou ser o melhor pai, vou ser a melhor mãe, vou ser o melhor filho. Pronto, a partir de hoje vou ser o melhor funcionário, a partir de hoje eu vou reaver os meus sonhos, é isso que eu vou fazer. Pronto, o inferno estremeceu. O inferno olhou para você e disse: não pode. Eu estava tão acostumado com você deprimido, eu estava tão acostumado com você no cantinho da parede, eu estava tão acostumado em você se sentir sem ninguém, eu estava tão acostumado em você sempre viver uma vida recuada. Não, você não pode fazer isso. E aí você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai colaborar com você? Ele vai incentivar você a uma mudança de estação de vida? É claro que não. É claro que não. E veja que a Bíblia diz que Jeremias está dizendo: vinga-se, Senhor, dos meus perseguidores. Você sabe o que é interessante? É que Jeremias, ele tinha uma visão. Qual era a visão? Que não era ele que tinha que pagar com o mal aquele que lhes fazia o mal. Será que você é Jeremias em relação a isso? Preste bem atenção nisso. É aqui onde muitos, me perdoem, pecam. Por quê? Porque Jeremias, ele podia sem pagar à altura o mal que lhe era feito. Como é que é? Vocês vão me açoitar? Vão me comer na língua? Quer dizer que vocês vão me jogar numa cisterna podre, fedida? Quer dizer então que vocês vão me expulsar da cidade? Quer dizer que vocês vão ficar aí criando essa patotinha e falando de mim pelas costas? Quem vocês pensam que são? Ah, mas não vão mesmo, viu? Jeremias podia fazer isso. E no momento em que ele fizesse isso, o que ia acontecer? Deus iria se ausentar. Porque é isso que Deus faz na vida daqueles que buscam fazer justiça por conta própria. Ah, mas espera ainda, pastor, pelo amor de Deus, eu não tenho sangue de barata não, rapaz. Falou de mim, eu vou falar também. Por isso que Deus te chama de ser natural, porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não. O próprio amor de Deus já nos diz de forma bastante clara para perdoar aqueles que nos ofendem, aquele que nos persegue. A Bíblia diz para orar pelos perseguidores. A Bíblia não manda nós pagarmos na mesma moeda aquilo que fazem conosco, não. Ah, pastor, pois olha, eu vou lhe dizer uma coisa: quando eu pego o meu celular, eu mando cada carta, pastor, eu boto para quebrar. Eu uso o meu WhatsApp, que se o senhor orar é capaz de manifestar o pior demônio que existe, porque eu coloco nele, sabe, tudo que eu sinto daquela pessoa, e eu boto para matar. Pois me perdoe, pois você está, infelizmente, jogando fora uma grande oportunidade de ver Deus entrando em ação na sua vida. Esse é o grande problema. Veja que ele está dizendo aqui, olha o que é que ele diz: e vinga-me dos meus perseguidores. Ele está dizendo: Senhor, eu não vou fazer nada com eles. É o Senhor, não sou eu. É o Senhor, não sou eu. E ele diz mais: não me arrebates por tua longanimidade. Não me arrebates, quer dizer, não te distancie de mim, não me joga fora da tua presença, porque pelo teu nome sou chamado. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Em outras palavras, Senhor, o Senhor me conhece pelo meu nome. O Senhor me conhece pelo meu nome. Você sabe o que é interessante? É que Deus não errou em te escolher. Preste atenção. Deus não errou em nos escolher. Por que Deus não nos errou em escolher? Porque Deus conhece muito mais além do que simplesmente o teu nome. Deus conhece o teu ser. Deus conhece você por dentro. E é isso que você tem que entender. Deus sabe exatamente o que está dentro de você, como Ele sabia exatamente o que estava dentro de Jeremias.
Versículo 17: nunca me assentei na assembleia dos zombadores. Olha Jeremias falando para Deus. Olha Jeremias dizendo: eu nunca me assentei na assembleia dos zombadores. Você sabe o que quer dizer isso? Preste atenção. Será que lá no seu trabalho, quando um amigo seu, uma amiga sua, ou na sua família, quando alguém te chama no particular do WhatsApp para falar mal de alguém, o que é que você faz? Ah, pastor, me perdoe, eu estou com a língua nos dentes. Pois é, pois nessa hora você mais uma vez deixou de ser um Jeremias. Porque Jeremias está dizendo aqui: eu nunca me assentei na assembleia dos zombadores. Eu nunca estive entre aqueles que têm a capacidade de zombar de outras pessoas, de fazer pouco, de diminuir outras pessoas. Será que você é assim? Será que se alguém mandar um WhatsApp para você dizendo assim: mulher do céu, tu viu fulana de tal? O que é que você faz? Ah, pastor, eu dou maior valor. Eu passei a noite toda em claro, nem dormi eu durmo. Eita, oh, aleluia. E eu estou... Não, você me perdoe. Você acha que isso é de Deus? Você acha que é Deus que está usando você? E depois você quer que Deus te abençoe? Depois você quer que Deus alargue as tuas fronteiras? Por isso que lá Deus responde a Jeremias: por que tu te fadigas correndo com homens que vão a pé? Por isso que você está exausto, cansado, esbaforado, desanimado, triste. Por isso que você está numa situação que só Deus na misericórdia. Mas por quê? Porque, me perdoe, você infelizmente não está agindo como Jeremias. Jeremias, ele diz de forma bastante clara: nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei, nem me alegrei. Ei, olha para cá, em nome de Jesus. Tem pessoas que elas já ouviram pregações mais ou menos assim: Deus vai te fazer justiça, minha irmã. Deus vai fazer justiça para você. Deus vai pegar aquela pessoa que está te perseguindo. Rapaz, isso é uma covardia muito grande. É Deus incitando você a esperar o mal dos outros. Isso é uma covardia muito grande. Eita Deusinho esse, hein? E aí Deus está te revelando, ó, Deus está me mostrando que Deus vai pegar aquele fulano que se levantou contra ti. Olha, Deus vai pegar ele de jeito, hein? E você, ó glória, mata Jeová, sepulta ele, Jeová. Ah, meu irmão, se isso for Deus, então eu vou voltar para Macumba, de onde eu vim. Porque não é o Deus da Bíblia, não. E o pior, você sabe o que é? É que acontece daquela pessoa passar por algum momento difícil e a pessoa ficar sabendo. Aí ela diz assim: tá vendo? Vai tocar na ungida de Deus, dá nisso. Não conhece Bíblia, pobre ignorante. Porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito: se o Senhor ver alegria no teu coração por conta do mal que aconteceu aos que te fizerem mal, Deus não se alegrará do teu sentimento e pesará a mão sobre ti. Aí por não ler Bíblia, aí o que está sofrendo você vai sofrer dobrado. Porque não conhece Bíblia, não conhece a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele está dizendo aqui: Senhor, eu não me regozijei, não me alegrei, eu não fico feliz em ver essas pessoas sofrendo não, Senhor. Eu não fico satisfeito, eu não me alegro, eu não fico soltando fogos não, pelo contrário. Só que isso não é de boca, tem que ser de coração. É mesmo? Aconteceu isso com fulano? Você já ouviu aquela música? Fingido, você não sabe por quê. Talvez o Espírito Santo cantaria para aquela pessoa naquela hora. Por quê? Porque o semblante era de demonstrar, sabe, que estava contristado, triste com o acontecimento, mas no coração é saltando fogos. Interessante, né? Nós não queremos sermos um Jeremias, nós não queremos estar entre os grandes. Porque Deus vai falar para Jeremias: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, que estão no mesmo patamar que o teu, eu fico imaginando se você for concorrer com os cavalos, com que estão elevadamente a você, os que estão mais acima de você.
É isso que ele vai dizer lá em Jeremias capítulo 12, versículo 5. E ele continua, olha só: por causa da tua mão me assentei solitário, pois me enchestes de indignação. Por causa da tua mão eu fiquei tão chateado, mas tão chateado de um jeito, que eu tomei uma atitude. Sabe a atitude que eu tomei? Menino, esse negócio de Deus não quero mais saber, vou levar a minha vida leva eu, pronto, e acabou. É o que ele está dizendo. É o que ele está dizendo. Se isso fosse a solução, pode ter certeza, meu irmão, que Deus teria, nesse exato momento, ter dito assim: Jeremias, pois tá bom, segue a tua vida, já que é isso que você quer. Mas não é isso que vai acontecer com Jeremias. A Bíblia diz que aquele que começa o seu pleito justo parece até que venha outro, que é o Espírito Santo, e o examine. É o que diz a palavra de Deus. Versículo 18 diz: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Olha só o que ele diz: porque dura a minha dor continuamente. Ei, escute uma coisa, preste atenção. Eu não escondo isso de ninguém. E eu, graças a Deus, obtive a resposta do Senhor. E tem até esta mensagem no YouTube: lidando com a incapacidade. Você pode ir lá no YouTube, você vai ver que eu preguei essa mensagem, testemunhei aqui nesse altar. Para a glória de Deus, durante 27 anos, porque a resposta veio no ano passado, durante 27 anos, eu persegui uma pergunta: meu Deus, por que o Senhor não me deu uma mente sábia como dessas pessoas? Por que o Senhor não fez isso por mim? Porque todos, e eu não escondo de ninguém, todos sabem que eu tenho uma deficiência. E qual é a deficiência? Isso é dado pelos médicos. Que eu tenho 70 a 80% de incapacidade de aprendizado. Eu me lembro que estava a minha mãe, eu estava do lado, por conta de que eu estava com 5 anos na primeira série, não aprendia a fazer um C com A, e aí a minha mãe disse: não, vou levar ele no médico. E me levou no médico. Fez todos os exames. E foi diagnosticado 70 a 80% de incapacidade de aprendizado. Em outras palavras, burro. Ele só não disse burro, ele disse incapacidade de aprendizado, para não suar, né? Pronto, dessa forma. Ok. Agora você imagina, enquanto você não tem a Deus, você aceita isso naturalmente, porque o médico diz. Agora você tem a Deus. E você ler na Bíblia, Deus curando pessoas, Deus ressuscitando mortos. E aí você olha para você e diz: Deus, por que neles e não em mim? Para pensar. Por que neles e não em mim? Porque se o Senhor ressuscitou mortos, meu Deus, o que seria para o Senhor abençoar a minha mente como a mente dessas pessoas? São tão inteligentes, elas são tão sábias. E quando eu digo isso, eu falo a respeito de vocês que estão aqui me ouvindo. Aqui tem professores formados, doutorados. Aqui tem pessoas que, para a glória de Deus, era para estar aqui no meu lugar e eu aí no seu lugar aprendendo com você. Vamos falar a verdade, porque é a verdade. Não vamos querer tampar o sol com a peneira, não. Vamos falar a verdade. A coisa está invertida. Eu é que careço aprender com vocês e não vocês comigo. Quem sou eu? Eu sou um aluno diante de todos vocês que são professores mestrados. Eu não estou falando professores mestrados simplesmente por serem professores mestrados por uma faculdade, mas com certeza por ter uma mente mais aberta, mais aguçada e maior capacidade de aprendizado do que o meu. Então de repente você agora tem Deus na sua vida. E você então está naquele pensamento: Deus, por que não, Senhor? Por que não comigo? O Senhor podia me dar uma força, o Senhor podia lá, sei lá, abrir minha mente, fazer alguma coisa, e nada de resposta. Nada de resposta. Ei, olhe para cá e levante essa cabeça.
Você que há tempos luta por uma área da sua vida e parece que essa dor só faz prolongar. Você que luta por uma área da sua vida e parece que quanto mais luta, mais distante a vitória fica. Você que está aí, sabe, já quase que dizendo assim: meu Deus, eu vou lutar para quê, se nada muda? Porque lê comigo devagarzinho para você entender. Porque dura, esse dura é tempo. Por que há tanto tempo a minha dor, o meu sofrimento se prolonga? Meu Deus, será que o Senhor não podia dar um basta? Será que não podia, pronto, cessou, acabou? Será que não seria melhor, Senhor? E ele continua dizendo: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Sabe aquela ferida que não quer se cicatrizar? É aquela palavra que lhe falaram, que lhe magoaram, que lhe machucaram, que lhe entristeceu, que lhe abateu. Sabe que Satanás é como se ele soubesse qual é a tua fraqueza, Aquiles. Lembra de calcanhar de Aquiles? Porque o inimigo, ele estuda a minha, a tua, nossa fraqueza. Ele quer saber não onde que você é forte, ele quer saber onde é que você é fraco. Então, de repente, me perdoe, você é fraco para mulheres. E você acha que o diabo vai colocar o que na tua frente? De repente você é fraco para um copo de cerveja. Você acha que o inimigo vai te aproximar de quem? De pessoas que não bebem? Ou de pessoas que bebem? De repente, a sua fraqueza é o seu coração. Porque se alguém falar ou fizer alguma coisa com você, você é uma pessoa que dificilmente perdoa. E que dificilmente releva o mal sofrido. De repente a sua fraqueza seja esta. De repente a sua fraqueza seja pornografia. Você tem sua esposa, você tem seu marido, mas você não se contenta e vira e volta. Você vai lá no celular e você acessa as páginas pornográficas e de repente você está lá, até que depois você se arrepende, bate aquela tristeza, bate aquele vazio dentro de você e você está desesperado agora. De repente seja isso. De repente, a sua fraqueza é justamente que você não consegue ficar longe de problemas. Porque quando você não tem problema, você pega o problema da tua família para resolver. Talvez este seja a sua fraqueza. Talvez seja essa a sua fraqueza. Talvez a sua fraqueza é não saber dizer não em relação à tua família. Quando eles chegam para você e perdem seu cartão de crédito, e você mesmo com raiva empresta, e depois ainda vai falar mal. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Veja que a Bíblia diz: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. E de repente é uma ferida que não se cicatriza dentro de você. Pastor, eu não consigo perdoar, pastor. Pastor, me perdoe, mas é difícil perdoar. Pois é, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você quer lidar com o ser humano, aprenda essa lição, fica de graça, viu? Se você quer aprender a lidar com o ser humano, aprenda essa lição que o meu amigo me deu. O que eu preciso fazer? Você precisa decidir qual é a fraqueza que você está decidido em ignorar naquela pessoa, para você extrair dela o seu melhor. Se você não souber essa matemática, me perdoe, você vai viver uma vida de mágoa, de tristeza, de ressentimento, de ódio. O que lhe fizerem vai lhe machucar, vai lhe magoar, e o diabo vai descobrir, e o que é pior, ele vai vir e volta usar essa área na tua vida. Por isso que às vezes você vai brigar com sua esposa, com seu marido, e vão descontar um no outro, trazendo o passado à tona. Interessante, né? Tu está falando isso, mas tu te esqueceu daquele dia. E o diabo, é isso mesmo, vamos viver o passado, o vale a pena ver de novo. Isso, fala, xinga, esculhamba ela, agora tu esculhamba ele também. Isso, não, esse nome é pouco, fala um nome feio maior. Isso, gostei. E o diabo rindo da sua cara para largar de ser besta. É interessante porque ele está dizendo: porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói, e já não admite cura. Tem gente que não quer ser curada. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: tem gente que não quer ser curada. De novo.
Tem gente que não quer admitir a cura. Deixa eu te falar uma coisa: o bem que você faz, você não faz somente a pessoa a quem você perdoa, mas quando você aceita a cura, você faz um bem a você mesmo. Você faz um bem a você mesmo. Você faz um bem a você mesmo. Agora há pouco eu estava numa ligação de há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, inclusive essa pessoa está escutando essa pregação agora, e eu sei que ela não vai ficar com raiva de mim, porque vai servir como testemunha. Todo mundo sabe que eu não aceito fraqueza e pronto, e acabou-se. Eu não aceito, pode ser de quem for. Eu não aceito nem dos meus filhos, eu vou aceitar das minhas ovelhas? Eu não aceito. Eu não aceito e acabou-se. Eu não aceito. E pode achar ruim, pode ficar com raiva, pode ir embora da igreja. Eu estou pouco me lixando. Mas por que, pastor? Porque você não tem como fortalecer o fraco sendo mais fraco do que ele. Você não pode colocar o prostrado de pé se você está prostrado como ele. Você não tem como fortalecer o fraco acalentando suas fraquezas. É assim que eu sou, e louvado seja o nome do Senhor por isso. E glória a Deus. Muitos até confundem esse meu estilo de pregar com prosperidade, ou como a teologia da prosperidade. E na verdade não tem nada a ver, porque o que Deus está nos ensinando verdadeiramente é nos portarmos diante do campo de batalha. E agora há pouco eu estava numa ligação de uma irmã, em que esta irmã me ligou, que há muitos anos atrás, meu Deus, eu ainda estava no Nova Metrópole, e essa irmã disse assim: o senhor se lembra de um dia que o senhor reuniu todos os obreiros, e o senhor deu um murro no birô, que partiu o birô no meio? Eu disse: eu lembro, claro que eu me lembro. Pois é, naquele dia, eu saí dali com uma raiva tão grande do senhor, porque o senhor deu um murro no birô, que o birô se fechou e partiu como se fosse folha. E desde então, daquele tempo em diante, eu deixei isso dentro de mim. Mas graças a Deus, eu estou lhe ligando porque eu não entendia, eu estou só resumindo o que ela falou. Eu não entendia, porque naquele tempo, o que o Senhor queria era o melhor para nós. O Senhor estava tentando me levar a acreditar no meu potencial. E hoje, se eu tenho a minha loja, se hoje eu, graças a Deus, eu creio em mim, foi por causa daquela maneira do Senhor ser, das pregações, de como o Senhor prega, batendo de frente, não passando a mão na cabeça de ninguém. Mas eu não entendia. E hoje eu estou ligando aqui para dizer que o Senhor é um pai para mim. Eu estou aqui para dizer que eu lhe amo em Cristo, e que aonde eu vou, eu falo do Senhor, e que eu não soube aproveitar o tempo da visitação de Deus, quando Deus lhe trouxe aqui, para lhe usar, para me ensinar. Eu nunca vi ninguém tão interessado a querer ensinar, para que a gente aprendesse, para que a nossa vida mudasse. Sim, vieram grandes homens de Deus, vieram, pregavam, mas não tinha aquela preocupação, sabe, de dizer assim: gente, vamos lá, gente, vamos dar a volta por cima. E aí eu vou resumir, porque ela me falando e tal, e glória a Deus por isso. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que ela passou esse tempo todo, e glória a Deus que ela aceitou ser curada. E o que mais chamava a atenção dela é que, sem eu nem saber, nem sonhar, eu mandava orações para ela, mandava pregações para ela. E foi nessa última pregação que nós tivemos, domingo à noite, que o Espírito Santo disse: manda essa mensagem para ela. Eu mandei. E nessa de domingo à noite, que eu convido vocês a assistirem, vão lá no YouTube. Se você tiver, claro, o nosso WhatsApp, a gente envia para você. Escute na sua casa, chame seu filho, chame sua esposa, chame seu marido. Que se Deus não falar com você na pregação de domingo à noite, você pode chegar para mim e dizer: não serviu não.
E foi nessa mensagem de domingo à noite que Deus fez um mover dentro dela. E glória a Deus por isso. E eu fico feliz, minha irmã, com você, porque você se permitiu ser curada. Que Deus te abençoe. Você pode entender que essa maneira de eu ser é justamente diferente de só querer pastorear, porque quem pastoreia só pastoreia daqui do altar, mas quem pastoreia e cuida não só daqui, mas cuida também fora do altar. Então, voltando para cá, a Bíblia Sagrada diz, ele vai dizer para terminar: serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Olha o que ele está dizendo. Seria o Senhor mentiroso? Ei, olha para mim. Dói mais do que você perceber que a pessoa mentiu para você? Para pensar. De repente a pessoa diz assim: onde é que você estava? Ah, eu estava ali. Depois você descobre que era mentira. O que dói mais? A pessoa ter estado em outro lugar ou ter mentido para você? Ter mentido para você. Sabe o que é interessante? Que eu termino aqui. Sabe o que é interessante? É que nós, sem percebermos, às vezes levamos esse sentimento para Deus. Porque a promessa demora, a resposta não vem, o milagre não acontece, a coisa não anda, a empresa não cresce, as vendas não começam a decolar, sabe? O filho que não muda, o marido também, a esposa do mesmo jeito. E aí de repente nós começamos a pensar que Deus, na verdade, está mentindo. Porque como ele está dizendo, serias porventura para mim como uma mentira? Como águas impetuosas? Em outras palavras, que não tem palavra, que fala e não cumpre? Por isso que lá no livro de Números, Deus vai dizer assim: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. Prometendo eu farei, assim diz o Senhor. E pastor, e mais? Domingo que vem, que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.